A ceia não é apenas uma lembrança do passado, mas uma promessa do futuro. Ao tomar o pão e o vinho na ceia do Senhor, está participando de um ato com raízes mais antigas do que a própria Bíblia. Mais do que um ritual religioso ou uma tradição simbólica, a ceia sagrada é uma refeição profundamente transformadora, carregada de significado espiritual, histórico e até cósmico. E o mais surpreendente é que suas origens estão interligadas a cultos antigos, mitos solares e tradições mistéricas que remontam milênios antes de Cristo. Hoje vamos descobrir o verdadeiro propósito da ceia sagrada e como esse gesto simples impactou não só a história da salvação, mas toda a trajetória humana. A ceia sagrada é um dos momentos mais sagrados na vida da igreja cristã, mas muitos a vivem apenas como uma prática litúrgica sem compreender seu significado profundo. Este vídeo vai revelar as raízes históricas e espirituais da ceia, mostrando como ela se conecta a tradições antigas, como os rituais pagãos de renovação, os festivais solares e os mistérios greco-romanos. Vamos explorar sua instituição por Jesus durante a Páscoa, entender o simbolismo do pão e do vinho e refletir sobre como esse momento central da fé continua a transformar vidas até hoje. Nosso versículo-chave é 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta passagem nos lembra que a ceia não é apenas uma lembrança sentimental, mas um ato de proclamação contínua da redenção conquistada por Cristo. Tudo começou em uma noite especial, em Jerusalém. Jesus, acompanhado de seus discípulos, preparava-se para celebrar a Páscoa judaica, uma festa que lembrava a libertação do povo hebreu do Egito, quando o anjo da morte passou por cima das casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Êxodo 12. Naquela última ceia, Jesus fez algo inesperado. Tomou o pão, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Essas palavras ecoaram por séculos. Elas deram origem à ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia, Eucaristia ou Comunhão. Mas o que poucos sabem é que Jesus não inventou uma prática completamente nova. Ele estava reinstituindo uma tradição muito antiga, uma refeição simbólica que existia desde os primórdios da civilização. Nas culturas antigas, refeições rituais eram comuns entre povos como os egípcios, gregos e romanos. Em muitos templos pagãos, havia cerimônias em que sacerdotes ofereciam alimentos e bebidas aos deuses, como forma de comunicação espiritual e agradecimento. Esses rituais simbolizavam união, pacto e renovação. O pão representava a dádiva da terra e a unidade do povo. O vinho simbolizava a vida derramada, o sacrifício e a regeneração. Na Grécia Antiga, os mistérios de Eleusis incluíam uma refeição ritualística que prometia aos participantes uma vida eterna após a morte. Os adeptos recebiam pão e água misturada com mel, enquanto juravam segredos sagrados e faziam promessas espirituais. Essas práticas, embora pagãs, demonstram como a ideia de uma refeição espiritual era universal e poderosa. Além disso, há fortes conexões entre a ceia e os ciclos solares. Muitos povos antigos celebravam o equinócio de outono e o solstício de inverno com banquetes simbólicos, onde o pão e o vinho representavam a luz do sol e a promessa de renascimento. Esses mitos estavam enraizados na ideia de que, assim como o sol morria no inverno e renascia na primavera, o ser humano também poderia passar pela morte espiritual e ressurgir em novidade de vida. Mas foi Jesus quem deu a essa prática um novo significado. Ele não apenas instituiu a ceia como um memorial da sua morte, mas também como uma celebração da nova aliança. Diferentemente das antigas tradições, que dependiam de rituais repetidos e sacrifícios constantes, Jesus ofereceu-se como o Cordeiro perfeito, cujo corpo seria partido e cujo sangue seria derramado uma única vez.
para todos os tempos. Ao longo dos séculos, a ceia tornou-se o centro da vida cristã. Nos primeiros anos da Igreja, os crentes reuniam-se regularmente para partilhar o pão e o vinho, lembrando-se de Cristo e fortalecendo sua comunhão uns com os outros. Paulo alertou os coríntios contra o consumo desordenado da ceia, lembrando que aquele momento exigia autoexame, arrependimento e reconhecimento do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios 11, 27 e 29. Hoje, a ceia sagrada continua sendo um dos sacramentos centrais do cristianismo. Seja chamada de Eucaristia, Santa Ceia ou Comunhão, ela une milhões de cristãos em todo o mundo numa mesma mesa, lembrando-se da morte e da promessa do retorno de Jesus. E mesmo em meio às diferenças teológicas entre as denominações, o simbolismo permanece. O pão que alimenta a alma, o vinho que selou a aliança e o convite à reconciliação com Deus. Naquela noite em que Jesus instituiu a ceia, naquela sala reservada, cercado pelos homens que havia escolhido, Jesus fez algo revolucionário. Não apenas falou sobre sua morte iminente, mas entregou à Igreja uma maneira tangível de lembrar-se, de proclamar seu sacrifício e de manter-se unida em seu nome. Jesus disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Essas palavras não eram apenas instruções litúrgicas, eram uma ordem de continuidade, uma promessa de presença, um lembrete de que a salvação não viria através de rituais vazios, mas através de um relacionamento restaurado com o próprio Filho de Deus. E então, tomando o cálice, Jesus declarou: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Com essas palavras, ele selou definitivamente a promessa de Deus ao seu povo. Não mais uma aliança baseada em obras e rituais, mas uma aliança escrita no coração, selada pelo Espírito Santo e confirmada pelo sacrifício supremo. Esse momento marcou o nascimento de uma nova forma de adoração. Uma forma que não dependia de templos ou rituais, mas da lembrança constante do amor de Cristo e da certeza de sua volta. Hoje entendemos que a ceia sagrada é muito mais do que um rito religioso. É um ato de comunhão, identidade e missão. Primeiro, ela nos lembra de nossa identidade em Cristo. Somos chamados a lembrar que fomos comprados por preço infinito e que nosso valor não está em nossas obras, mas no sacrifício de Jesus. Segundo, a ceia nos une. Ao compartilharmos do mesmo pão e do mesmo cálice, estamos dizendo que somos um só corpo em Cristo, independentemente de nacionalidade, posição social ou denominação. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios 10:17, porque nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Terceiro, a ceia nos mantém focados na promessa. Cada vez que participamos dela, afirmamos nossa fé no retorno de Cristo. A ceia é uma proclamação escatológica. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso significa que, enquanto tomamos o pão e o vinho, estamos olhando para frente, não apenas para trás. Estamos lembrando o passado, mas também esperando o futuro. Além disso, a ceia é um convite à reflexão pessoal. Paulo advertiu que devemos examinar a nós mesmos antes de participar da ceia, para não comermos e bebemos indignamente. 1 Coríntios 11:28. Isso nos lembra que precisamos estar em paz com Deus e com o próximo, confessando nossos pecados e buscando reconciliação. Quantas vezes você participou da ceia sem realmente sentir seu peso espiritual? Quantas vezes comeu o pão e bebeu o cálice sem pensar no significado real daquilo? A ceia não é apenas uma refeição simbólica. É uma reunião com o Cristo vivo. É uma experiência espiritual que pode renovar sua alma, curar feridas internas e fortalecer sua fé. Podemos aplicar o ensino da ceia de várias formas. Primeiro, ao participar da ceia, devemos fazê-lo com reverência e consciência. Devemos examinar nossas vidas, buscar perdão, reconciliação e gratidão. Devemos lembrar que não somos salvos por rituais, mas por graça, através da fé no sacrifício de Cristo. Segundo,
devemos ver a ceia como um ato missionário. Cada vez que a celebramos, proclamamos que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Isso é evangelização silenciosa, mas poderosa. É testemunho visível da nossa fé. Terceiro, devemos cultivar a comunhão. A ceia nos lembra que não estamos sozinhos. Somos parte de um corpo maior, a Igreja. Devemos buscar relações autênticas, servir uns aos outros e manter a unidade em Cristo. A ceia é um ato de identidade, comunhão, missão e esperança. Entendemos suas raízes históricas, seu contexto bíblico e seu impacto espiritual. Viu como a ceia conecta-se a tradições antigas, mas ganhou novo significado com Jesus. Viu como ela mudou a humanidade, unindo pessoas de todas as línguas e nações em torno de um único Salvador. Que possamos participar da ceia não apenas com as mãos, mas com o coração. Que cada pão partido e cada cálice bebido nos lembrem do amor infinito de Cristo e do preço que Ele pagou por nossa salvação. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir estas verdades. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada. Mantenha sempre a fé. E como último versículo, deixe-me lembrá-lo de João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que essa promessa seja o sustento da sua alma, agora e sempre.